7 hoje. Nós estamos, irmãos, nessa exposição sequencial no livro de Atos. E o nosso tema, irmãos, é justamente o crescimento da igreja ou a expansão da igreja pelo poder do Espírito Santo. Seria o tema central da nossa série no livro de Atos. E nós temos visto isso desde o capítulo 1, chegamos ao capítulo 4, vamos encerrar o capítulo 4 hoje. E esse capítulo é encerrado de uma maneira belíssima. Belíssima. Então eu lerei, os irmãos acompanharem a minha leitura, em seguida nós vamos dar início à nossa exposição. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ó Deus, é a tua palavra, Senhor, ajuda a entendê-la e a aplicar esses princípios, as verdades aqui contidas ao nosso coração. Senhor, que nós possamos ser uma igreja como essa aqui. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, é o que nós precisamos, é o que falta, é o que nós necessitamos, Senhor. Para nós, Senhor, para não haver pobres demais. E para, Senhor, testemunharmos com alegria a tua ressurreição. Enquanto isso, o Senhor derrama sobre nós a tua abundante graça. Esse é o nosso desejo. Repreende a tua palavra, a disposição, pegando o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem certos textos da Escritura que, ao ler e ao estudar, ele nos impacta com tanta força, com tanto poder, que nós chegamos à seguinte conclusão: eu não sou crente. Esse é um desses textos aqui. Um desses textos que nos chacoalham como igreja. E que nos colocam diante de Deus com o coração contrito, com o coração buscando do Senhor consolo e conforto, e esclarecimento, e mudança de vida. Vamos adentrar aqui na nossa exposição de hoje. Eu vou trazer uma pequena introdução e vamos entrar direto nos pontos. Nós queremos logo entrar aqui nos princípios, aqui nos pontos, nós vamos tratar desse texto aqui. Lucas, no capítulo 4, continua revelando a continuidade da era messiânica na unidade da igreja. O texto que vamos analisar no capítulo 4 é o segundo resumo da narrativa de Lucas sobre a ação do Espírito Santo na igreja, revelando a sua unidade. O primeiro resumo está em Atos 2, 42 e 47, onde Lucas aponta a unidade da igreja, né, a partir do Pentecostes. Esta unidade, no capítulo 2, versos 42 e 47, é vista na perseverança na doutrina da igreja, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, Lucas traz esse resumo mostrando a unidade da igreja nesses aspectos. Né? Na perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão dos irmãos, a perseverança no partir do pão e nas orações. O segundo resumo está em Atos 4, 32 a 37. Lucas aponta para a unidade da igreja na mesma fé, no mesmo sentimento de razão e na piedade dos crentes. Então são três coisas que nós vamos ver aqui. Neste resumo ele faz um contraste entre a prática da unidade da igreja através da
da vida piedosa de Barnabé e a vida dissociada da unidade da igreja de Ananias e Safira, logo no capítulo 5. Então, ele vai introduzir o capítulo 5, nos versos 36 e 37, mostrando, não é, como era a unidade da igreja, a partir do testemunho de Barnabé, e mostra um contraste, né, na vida de Ananias e Safira, que viviam dissociados dessa unidade da igreja. Antes de entrar nos pontos do sermão, vamos primeiro entender o que significa unidade no contexto do livro de Atos. Unidade significa uma somente, um só coração, em comum acordo. A palavra unidade aparece 12 vezes no livro de Atos, variando entre plural e singular. 10 vezes tem a ver com a igreja, revelando a singularidade da vida da igreja cristã na sociedade romana. Olha que coisa interessante isso aqui. Então é algo que impactava a sociedade romana, essa unidade da igreja. Como nós vemos aqui, da multidão dos que creram, era um o coração e a mente. E também a unidade da piedade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era de comum. E eram vendidos e distribuídos com necessitados. A unidade no contexto de Atos não significa união. Não é união aqui. União é unir. E pode-se unir pessoas que não têm nada em comum por um propósito individual alheio ao que é comum. Então, união difere de unidade. Porque pode ser uma união de pessoas que não têm nada em comum. E nenhum propósito em comum. Apenas um propósito individual alheio ao que é da grande maioria. Deu para entender, né? Ou está confuso? Unidade e união. São coisas diferentes, a gente fala aqui de unidade. A unidade bíblica tem a ver com o mesmo sentimento, a mesma mente e os mesmos propósitos em conformidade com a vontade de Deus em Cristo. Essa é a diferença da união. A unidade aqui é essa. Não é? Há uma singularidade na unidade bíblica. Ela é feita por Cristo, transformando a mente e o coração de pecadores convertidos por sua graça. A unidade cristã é movida pelo poder do Espírito Santo de Deus, moldando, pela doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, o coração e a mente dos que creem em Cristo. Essa é a diferença da unidade cristã. Porque não depende de nós. Não está em nós. Ela é fruto do mover de Deus, agregando o seu povo em sua igreja. Tornando uma somente, um só coração, como aqui no contexto do livro de Atos, e tendo uma mesma piedade, uma mesma compaixão com o necessitado. Hoje vamos tratar do segundo resumo de Lucas, em Atos 4, 32 a 37, observando os seguintes pontos. Primeiro ponto, a unidade na fé, versos 32 e 33. Segundo ponto, a unidade de sentimento e pensamento, versos 32, e a unidade na piedade, versos 32, 34 e 35. Vamos ao primeiro ponto, unidade na fé, versos 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha a unidade aqui. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Outra unidade aqui. Tudo, porém, lhes era comum. Unidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Já vimos que a unidade cristã tem seu fundamento e sustentação em Cristo. É Ele quem promove a unidade por meio do Espírito Santo de Deus na igreja. Não há como ter unidade cristã sem o enchimento do Espírito Santo no coração e mente dos crentes. Não tem como, irmão. O evento de Pentecostes já apontava para esta unidade, quando as maravilhas de Deus foram proclamadas em diversos idiomas para várias nações e milhares creram em Jesus e foram cheios do Espírito Santo. O que se segue na narrativa de Atos é a ação do Espírito Santo enchendo o coração e mente dos crentes. É o Espírito Santo produzindo no coração e na mente dos crentes a nova vida em Cristo e a unidade da igreja. Precisamos nos agregar, eu quero estar junto, eu quero estar com você, eu quero dividir, eu quero compartilhar minha fé.
Unidade de fé. No verso 32 do capítulo 4 de Atos, aponta para a verdade deste fato. O verso diz, da multidão dos que creram. Uma multidão de crentes cheio de fé, de uma hora para outra, como no piscar de olhos, são crentes em Jerusalém. Humanamente falando, irmãos, é algo impossível, inimaginável. Só é possível esse fato, essa realidade, pelo derramado do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que outrora mataram Jesus e agora estão cheios de fé para crer na pessoa e obra de Jesus Cristo. É uma coisa assim que impacta. E que impactou a realidade daquele contexto, da sociedade romana. Simon Kistemacher, ele comenta o seguinte: a comunidade de crentes tinha um só coração e uma só mente. Aqui está uma imagem eloquente da extraordinária unidade da comunidade cristã primitiva. Apesar da oposição do Sinédrio, os crentes moldam uma comunidade que é um só coração e uma só mente. Os crentes, cujo número era de cerca de 5.000 homens, mantêm a unidade devido à presença do Espírito em seu meio. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. A ação do Espírito Santo. E aqui vai uma pergunta muito clara, muito óbvia para mim e para você. Por que não se reúne aqui, irmão, para ouvir a palavra de Deus? Nós estamos aqui numa unidade de fé. É isso que é uma prática real disso. Mas o que nos traz aqui, irmão? O mover do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Há uma unidade de fé nesse contexto aqui agora. Isso é claro nos nossos olhos aqui agora. Quando nós olhamos para cada um que estão aqui presentes, vivendo esse contexto, isso é tremendo, isso é abençoador, isso é graça derramada de Deus, abundante graça. Eu concordo com Simon quando ele afirma que a unidade do crer e da fé da igreja só era possível por causa do Espírito Santo na vida dos crentes. Isso tem a ver, né, com a afirmação do verso 31 do capítulo 4, que diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Qual é o foco aqui? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vem a consequência. Eles falavam a palavra de Deus, eles pregavam o Evangelho. Há 3 fatos no evento do verso 31 do capítulo 4 que chamam a nossa atenção. Primeiro, a unidade da igreja em oração. Eles estavam orando e os apóstolos foram chamados e presos pelo Sinédrio. Então a igreja caiu em oração, unidade de oração e um só propósito. Senhor, seja justo, faz sua obra. Não permita que isso aconteça. Salva Pedro e João. A igreja unida em oração, gente. Segundo, o enchimento do Espírito Santo. A igreja orava e Deus derramava sobre a igreja, enchendo a igreja com o seu Espírito Santo. E terceiro, o resultado desse enchimento. A igreja em unidade, cheia do Espírito Santo, tinha ousadia para anunciar a palavra de Deus, para testemunhar. A palavra ousadia ou intrepidez, que pode estar aí na sua versão, significa liberdade para falar com franqueza. Interessante isso aqui. Eu penso que o cara ousado é aquele cara que não é, que sabe de tudo, que se mete em tudo, que se dá bem, que enfrenta qualquer coisa. Não. A ousadia aqui tem outro contexto, aqui, outro significado. É a liberdade para falar com franqueza a palavra de Deus. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Não há violência aqui, no contexto aqui. O enchimento do Espírito Santo chamou a igreja à unidade da fé, dando-lhe o poder da liberdade para pregar com franqueza a palavra de Deus. As palavras de Pedro em Atos 4,19, dizendo ao Sinédrio: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, confirmam esta verdade. A liberdade para
pregar com franqueza a palavra de Deus. Irmão, isso está tremendo demais. O que é pregar com liberdade a palavra de Deus? Primeiro, éramos escravos do pecado. Agora somos o quê? Livres em Cristo. Então estamos em liberdade. Franqueza. Eu não vou nem aumentar, nem diminuir, e nem me fazer, ou fazer meu nome, usando o nome de Cristo e a pregação. Abrir franqueza no coração. De pregar a palavra de Deus como ela realmente deve ser pregada. Sem tirar nem pôr. No evento de Atos 2:4, a igreja ficou cheia do Espírito Santo e falou em outros idiomas, alcançando várias nações presentes na festa de Pentecostes. Em Atos 4:31, a igreja é cheia novamente para pregar em liberdade e franqueza de fé a palavra de Deus. A igreja embrionária crê e experimenta a unidade da fé, promovida pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes, testemunhando a pessoa de Cristo com liberdade e franqueza. Esse é o primeiro princípio aqui para que a gente coloque em prática. Isso é a palavra de Deus, irmão. Você é livre para isso. Você não está mais preso ao pecado. Com franqueza, como ela é. F. Bruce, outro comentarista, diz, abre aspas, a comunidade cheia do Espírito Santo exibiu notável unidade. Ele pega aqui o texto, do verso 32 ao verso 35. Unidade no crer, unidade na fé em Cristo. Verso 32. Segundo ponto. A unidade de sentimento e pensamento, verso 32 ainda. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Temos aqui sentimento e pensamento. A unidade da igreja não é só na fé, ela vai mais além na vida da multidão dos que creram. Ela alcança, né, a partir da fé, na pessoa de Jesus Cristo, os sentimentos e a razão dos crentes. Então ela alcançou, irmãos, o nosso sentimento. E a nossa razão. O quê? O poder da palavra de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Quando falamos de coração e alma, falamos das emoções e da razão humana. O poder do enchimento do Espírito Santo na vida dos crentes provoca um impacto e uma mudança profunda e radical nas emoções e na razão de cada crente. Eu pensava assim, agora eu penso diferente. Eu agia assim, agora eu acho diferente. Eu tinha esse tipo de emoção aqui no mundo, agora a minha emoção agora é outra a partir de Cristo. Imagine isso na multidão dos que creram. No contexto de Atos 4:1. Quem você acha que fazia parte dessa multidão de convertidos? Na verdade, irmãos, nem pensamos sobre isso. Mas o fato é, dias antes, na presença de Herodes, a multidão gritava: crucifiquem Jesus, crucifiquem Jesus, não queremos Jesus, queremos Barrabás, soltem Barrabás e crucifiquem o rei Jesus, o rei dos judeus. Dias antes, momentos antes. Você pode imaginar a quantidade de fanáticos religiosos, mentirosos, adúlteros, rebeldes, políticos corruptos, prostitutas, imorais, desonestos, hipócritas, ladrões, corruptos, escravos, traidores, ricos e pobres, negros, brancos, amarelos. Nessa multidão, pois bem, foi essa gente que creu nas pregações de Pedro e que tiveram o coração e mente transformado pelo poder do Espírito Santo, irmão. Esse é o fato que impacta a sociedade e a história da igreja. Não tinha ninguém bonzinho ali, não. Era gente como eu e como você. E agora estão em unidade de fé, de sentimento, de coração e de piedade. Irmãos, quem pode promover tal mudança no coração do homem a esse nível, a esse ponto? O verso diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Perguntamos ao texto: quem convenceu esta multidão para ter unidade na fé,
e para ter o mesmo coração e alma em seus propósitos. Quem? O poder religioso representado pelo Sinédrio? Não. A clássica filosofia grega? Não. A política romana de pão e circo? Não. O remorso de ser cúmplice da morte de Jesus? Não. O poder dos imperadores romanos? Não. A resposta lógica é não. Nenhum real fato do contexto do Império Romano e nenhuma clássica filosofia grega eram capazes de trazer a unidade de coração e mente desta multidão, irmão. Isso aqui é uma coisa assim que nos abala. Todo o poder imundo e humano é incapaz de promover qualquer tipo de unidade numa multidão depravada, rebelde, desesperada e alucinada por poder, prazer, fama e dinheiro. Irmãos, imagine isso aqui. A dimensão do que está acontecendo aqui em Atos capítulo 4. Dessa multidão dos que creram. Não era gente boazinha, não, irmão. Era gente como eu e como você. Natureza depravada, caída, torta, troncha, rebelde. Contra o Senhor. Mas, irmãos, olha a graça de Deus sendo derramada aqui. Sobre essas mãos. Sem que eles merecessem a graça da salvação e de pertencer à igreja em unidade. Por isso que o texto diz, a graça de Deus superabundou sobre eles, abundou sobre eles. Sobre essa multidão que agora era a igreja embrionária ali do livro de Atos. Isso impacta, isso tem impacto, irmão. Isso tem impacto. Porque essa igreja do Senhor, que o Senhor está formando aqui no livro de Atos, e essa igreja hoje aqui, a qual nós fazemos parte, nós temos muitas coisas em comum. E a gente não para pensar sobre isso. E não desfruta disso. Nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo Cristo, nós temos o mesmo propósito de testemunhar a Cristo, nós temos a mesma luta por santidade, nós temos a mesma luta para servir ao Senhor. Está vendo essa unidade de propósito? Nós temos a mesma intenção de ajudar os outros, a unidade da piedade. Irmãos, isso não é porque depende de mim ou depende de você, mas é Deus derramando sua graça sobre a igreja, para testemunhar a pessoa de Cristo lá fora. A resposta é não, irmão. Só o poder de Deus, por meio do poder do Espírito Santo, pode convencer o pecador do seu pecado, do juízo de Deus e da sua injustiça, trazer este pecador arrependido e convertido a fazer parte da unidade da sua igreja. Foi o poder de Deus que, por meio do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho de Cristo, que transformou radicalmente a vida daqueles que faziam parte daquela multidão, a ponto de todos estarem em unidade de coração e alma em Cristo. Deus promoveu, por meio de Cristo, o derramado do seu Espírito Santo, enchendo os corações e as mentes daqueles que faziam parte daquela grande multidão. Eles creram. Foi Deus quem os transformou e os levou à unidade de coração e mente em Cristo. Como fez comigo e com você aqui. Cristo é o foco central da unidade da igreja. Sem Ele não há unidade, não há igreja, não há novo coração, não há nova mente. É Ele, irmão, que faz isso. É sua graça ser derramada sobre mim, sobre você. A palavra coração, irmãos, aparece na Bíblia 800 vezes. 650 no Velho Testamento e 150 no Novo. Então, o foco da vida humana é o coração. É isso que isso aqui está nos dizendo aqui. É o que move a nossa vida. É o que fomenta a nossa vida. Provérbios 4:23 vai dizer justamente isso. Esse provérbio revela com exatidão a importância do coração para a vida humana.
Diz Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a importância do coração. Dele procedem as fontes da vida. Se meu coração está em Cristo, qual é a fonte que está irrigando meu coração? Cristo. Para que meu coração alimente a minha vida a partir de Cristo. O coração é a fonte da vida. Um coração regenerado por Cristo é a fonte da vida do crente. E é a partir dele que Deus, em Cristo, irriga a nossa vida por meio do seu Espírito Santo. É como nós estamos vendo aqui, irmãos, no contexto de Atos aqui. A palavra alma aparece na Bíblia 424 vezes. No Velho Testamento, 370. E no Novo Testamento, 54 vezes. E diz respeito à existência do homem. O coração e a alma formam a natureza humana. Esse aqui é o ponto. Claro na Escritura. Contudo, essa natureza humana, em nosso contexto, está caída dentro do seu Criador. Está totalmente depravada e escrava do pecado. Quando Deus converte a natureza humana do pecador, ela é restaurada. Deus transforma esse homem, salvando do império das trevas, para o seu reino de justiça e paz, promovendo na vida dele sua unidade no corpo de Cristo, a sua igreja. Cá estamos nós aqui, irmãos. No contexto de Atos 4:32, o enchimento do Espírito Santo promoveu a unidade da multidão dos que creram ao corpo de Cristo, a sua igreja. Em um só coração, em uma só mente, para a causa de Cristo. Simon Kistemaker, ele comenta aqui mais uma vez, abre aspas. A frase de um coração e uma mente é tipicamente hebraica. É um hebraísmo. No Deuteronômio, encontramos isso com bastante frequência. E faz parte do resumo do Decálogo, que diz assim: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deuteronômio 3:5. E se repete em Marcos 12:30. Estes versos apontam para a unidade do coração e da alma da igreja. Irmãos, o que promove a unidade do nosso coração e da nossa alma em Cristo? Justamente, Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Isso aqui é para todo mundo aqui. Então, está todo mundo aqui amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Isso promove a unidade da igreja. Terceiro e último ponto, irmão, da nossa exposição. A unidade na piedade. Vimos a unidade na fé, vimos a unidade na alma e coração, e agora a unidade da igreja na piedade. Versos 32, 34 e 35. O 32 a gente já leu. Vamos para o verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, vamos entender bem o que significa esses versos aqui no contexto, aqui, para a gente não pensar em uma coisa fora do contexto. Vamos explicar isso aqui. Isso aqui não é comunismo, isso aqui não é socialismo. Esqueçam isso. Não tem nada a ver isso aqui. E é outra coisa completamente diferente. Podemos definir piedade como a demonstração real, viva e ativa da compaixão pelo sofrimento alheio. Os versos 32, 34 e 35 revelam de modo claro a unidade da piedade na igreja, dentro da igreja. A igreja, naquele contexto, era formada também de crentes que passavam por necessidades básicas e era necessário socorrê-los. A maneira que Lucas trata o assunto é de grande importância para a igreja dos nossos dias. Ele aponta para a unidade do exercício da piedade dentro da igreja, entre os irmãos.
Para os crentes fiéis a Deus, né, não deveria haver pobres entre eles, conforme o ensino da lei de Deus. Então, a primeira coisa que ao ler esse texto aqui, é entender isso. Há um princípio aqui da lei que diz que entre os irmãos não pode haver pobres. Então, a piedade, ela é aplicada em cima de um princípio da Escritura. Observe isso aqui. Onde está esse princípio? Deuteronômios, capítulo 15, verso 11, que diz o seguinte. Isso aqui, Deus falando. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Nunca deixará. Até que voltar, isso vai estar acontecendo. Por isso, eu te ordeno. Aí Deus falando com o seu povo, a sua nação. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Irmãos, o que nos impacta aqui? Nesse princípio de Deuteronômio 15, 11, para não haver pobres e necessitados na igreja. Qual o princípio? O que é que nos alegra aqui? Livremente abrirás a mão para o teu irmão, mas livremente. Guarde bem isso. O que está vendo em Atos 4, 32, 34, 35 é como o testemunho de Barnabé, nos versos 36 a 37. Barnabé é a aplicação deste mandamento na igreja. Então está bem claro aqui no final aqui da nossa perícope. Sendo assim, a igreja estava unânime em socorrer os necessitados que haviam entre eles, para que não houvesse pobre entre eles. Lembra dos capítulos anteriores, aquele pobre que foi colocado em frente à porta de Formosa no templo, para esmolar? Se aquele pobre pertencesse a uma comunidade cristã, ele não era mais pobre. Porque eles iam aplicar esse versículo. Comunidade cristã. O povo de Deus sabia dessa lei, mas transformou o entendimento em dar esmola seria mais nobre do que tirar o irmão da pobreza. Havia também na igreja irmãos ricos, que voluntariamente vendiam suas posses para ajudar os irmãos necessitados. Observe isso aqui. Voluntariamente. Observe que em Deuteronômio 15, 11, a palavra livremente. Observe essa palavra. Isso significa que não havia nenhuma imposição para abrir mão e coração para socorrer os necessitados. Deus é claro quanto a considerar suas posses materiais para vender e socorrer os necessitados. Observe isso aqui. Deus é claro quanto a considerar suas posses. Ele não lhe obriga a fazer isso. Ele considera o bem que ele lhe deu. Você vende livremente se quiser. E você dá à igreja livremente se quiser. Você não tem essa obrigação. Mas, ao olhar um irmão necessitado, com esse coração piedoso, o que você vai fazer? Você vai socorrer o irmão de alguma forma. O crente é livre para vender ou não os seus bens materiais e socorrer os pobres. Ele não é obrigado a fazer isso. Nunca foi, irmão, obrigado a fazer isso. O princípio diz livremente abrirás mão ao pobre, ao necessitado e ao que passa por um aperto. Observe o verso 34. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores exatos e depositavam nas mãos dos líderes da igreja. Este verso precisa ser explicado da forma correta, para não gerar uma imposição sobre os ricos que pertencem à igreja. Isso é muito comum, irmão, em nosso meio. Quando você sabe que alguém tem muitas posses, você fica ou diretamente ou indiretamente exigindo que ele dê à igreja, que ele supra a necessidade da igreja. E você se exclui disso. Não, fulano é muito rico, é mais rico que eu. Deixa ele dar. Pecado. Entendimento errado. Porque assim como Deus respeita as suas posses,
Deus respeita as posses de quem é rico, da mesma forma. Assim como Deus lhe motiva livremente para dar, Deus motiva livremente para ele dar, da mesma forma. Isso forma essa unidade. Os ricos não têm a obrigação de sustentar a igreja. Isso nunca foi escrito por Deus. Não, a coisa é livre, é espontânea. E aí que vem uma piedade genuína e autêntica. Você dá livremente para socorrer os necessitados da igreja. Olha, os necessitados não são aqueles que fazem de necessitados para ficar recebendo a vida da igreja. E não movem uma palha, não batem um prego na barra de sabão. Pecado também desses crentes que vivem dessa forma. O necessitado aqui é o necessitado mesmo. Aquele que precisa. Não é aquele que se escora no outro. Ou que se aproveita da situação para poder, né, exigir que você ou oferte ou dê alguma coisa para ele. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deixou de ser unidade, deixou de ser igreja, deixou de ser uma coisa livre. Você está sob uma pressão de ter a obrigação de. Às vezes porque o irmão está exigindo isso de você. Não. Manda ele para casa orar. Pensa como é o princípio. Isso traz um descanso para o nosso coração. Nós não vamos deixar de ajudar ninguém. Não vamos fazer isso. Mas é uma coisa livre, espontânea. Isso que é livre e espontânea é sob a ação do Espírito Santo. E, no geral, no comum, ele vai nos constranger a isso. Quando é uma necessidade real, ele vai fazer isso. A versão NAA comenta esse texto. Diz o seguinte, abre aspas, os crentes fiéis sabiam que não deveria existir pobres na igreja. Eles colocavam em prática Deuteronômio 15, 4 a 11. Contudo, esta prática era estritamente voluntária conforme Atos 5, 4. Ninguém é obrigado, forçado, induzido, coagido a vender suas posses para dar ao líder da igreja. Isto é pecado? Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Então, você está sendo coagido. Não é assim que funciona. Olha o que diz Atos 5, 4. Aqui já é Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles tinham a propriedade, venderam a propriedade. Mas eles quiseram barganhar. Eles não foram sinceros com Deus. Olha só. Mas olha só o que o texto diz aqui. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? Isso Pedro falando com Ananias. É sua, cara. Ninguém não obrigou a vender, não. Você vendeu por livre e espontânea vontade. E você disse que ia trazer aqui os valores para cá. E você não trouxe os valores para cá conforme você prometeu. Mas a propriedade era sua. Você podia ter dito, Pedro, eu vou dar a metade. Não, eu vou dar um décimo. Eu vou dar um quinto do que eu vendi. Porque é sua. E ninguém vai meter a mão nisso. Nem Deus mete a mão nisso aí. Ele respeita, ele deu isso aí. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Olha só. Tanto é sua propriedade como é seu dinheiro que você vendeu. Agora, se você assumir um compromisso e testemunhar isso para a igreja, cuida. Deu o valor exato, mas ele não fez isso. Aí que está o pecado no livro de Safira. Eles não entenderam a aplicação do Deuteronômio 15. Os ricos que pertenciam à igreja tinham vários imóveis. E, movidos de compaixão piedosa, vendiam alguns bens para suprir a necessidade dos irmãos pobres. Irmãos, eles não se desfizeram das suas casas para dar à igreja. Não foi assim que aconteceu. Porque iam se tornar pobres como os outros. Não, irmão. Tinham bens fora a sua propriedade pessoal de morada. Eles vendiam aquilo que poderiam ser vendidos, dentro do contexto do texto, ou da realidade de cada um. E depositavam a igreja para socorrer os pobres. Está vendo como a coisa é saudável, é organizada, é natural, não é? É pensada, é lógica.
Não é uma coisa absurda. Ah, vou vender tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. Tá. E aí, depois? Você vai fazer o quê? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmãos. Deus lhe deu bem, talento, produza, desenvolva, amplie. O natural é isso. E nesse seu desenvolvimento, na sua amplitude das coisas, se você vê o necessitado, você pode se desfazer de algum bem para ajudar. É isso que o texto aqui está dizendo aqui. Agora, preste atenção. Era uma atitude livre e voluntária, movida pela piedade de Cristo, que foi voluntária e cheia de compaixão ao se dar na cruz por sua igreja. Irmão, se você não pode vender, em modo feito, você pode dar uma oferta livremente, dentro das suas posses. Mas participe dessa unidade da igreja. O que me encanta aqui, irmão, é que não havia pobres na igreja do primeiro século. Não havia pobres. Houve conflito, houve, entre as viúvas gregas, né? Crentes, e as viúvas judias, né? Que teve que se levantar e criar a diaconia para poder suprir essa necessidade, mas foi suprida pelos diáconos. Depois houve uma grande fome em Jerusalém, que Paulo arrecadou com as igrejas para suprir a necessidade de Jerusalém, para não deixar o povo lá passar fome, necessidade. Você está vendo que coisa linda isso aqui? Essa unidade da piedade na igreja, movendo a igreja, sabe? Deus abençoando aquele quem dá, abençoando quem recebe. Isso vai. Ora eu dou, ora eu sou necessitado, ora quem necessitado recebe. Esse necessitado recebe também abençoa outro. E aí a coisa começa a fluir na igreja. Por isso que eu insisto tanto aqui, irmãos. Não deixe de ofertar. Eu não estou lhe obrigando a ofertar, não. Mas é que você entenda, né, essa graça de ofertar e de dizimar também. O dízimo não é para mim, irmão. Eu sustento faz parte, faz. Mas não é para mim. Não é para mim, irmão. Eu posso estar aqui hoje, amanhã está aqui outro pastor e vai ser suprido por você do mesmo jeito. Mas além disso, as ofertas são para suprir a igreja. De pessoas que passam necessidade. De água, luz, telefone, comida e tal. Isso vai agregando a igreja. E a diaconia está junto, caminhando e vendo a necessidade de cada um e suprindo essa necessidade. A unidade na piedade. Mas a igreja participa nas ofertas, nos dízimos. Isso é muito bonito, irmão. Isso é só entre nós. Não deve haver entre nós necessitados, pobres. Está alguém desempregado? Tem quem orienta aqui na igreja para ir mostrando onde é que tem a vaga de trabalho. Vai lá, ajuda, caminha, mostra, incentiva, motiva. Está precisando de alguma coisa para um remédio, algum dinheiro para poder suprir alguma coisa. Conversa com a igreja, com a liderança da igreja. Mas seja sincero, franco, honesto. Não seja desonesto. Porque Deus vai revelar essas coisas. A igreja está pronta para ajudar. Pronta para ajudar. Os irmãos estão prontos para ajudar. A promover essa unidade da piedade na igreja. Simon Kistemark comenta mais uma vez. Abre aspas. Mais uma vez, ele ilustra a unidade entre os primeiros cristãos, cuidando dos pobres entre eles. Eles fazem isso compartilhando seus bens materiais e demonstrando sua boa vontade. A não manter essas coisas como suas. Eles estão bem cientes da instrução divina que não haja pobre entre o povo de Deus. Observe que os apóstolos recomendavam a partilha voluntária de bens e não a abolição dos direitos de propriedade. É muito bacana isso aqui. E ele continua. Os cristãos em Jerusalém, no entanto, viviam sob o princípio da partilha voluntária ou da ação da piedade. E partilhavam seus bens para fortalecer a unidade e a harmonia na comunidade. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo aqui. Irmãos, a gente
A gente para um pouco para pensar, será que a nossa igreja vive esse testemunho? Dá esse testemunho? Será que a gente está nesse contexto? Irmãos, sinceramente falando, pela graça de Deus, isso me alegra. Sim, nós estamos. Talvez pouco, mas estamos. Talvez estejamos aprendendo a isso, a partilhar, a abrir a mão para o necessitado. Uma necessidade real, viva e honesta. Isso me encanta. O bazar que nós fazemos aqui é um tipo de piedade para alcançar os que estão lá fora. As visitas que nós tivemos aqui, alguns irmãos, algumas pessoas aqui com o seu trabalho, é esse mover da igreja. Isso deve ser participado com todos, adultos, jovens, crianças, né? Os pais devem envolver também nessa atitude aí. O verso 33 testemunha um ambiente de unidade entre a multidão dos crentes. Em todos eles havia abundante graça. Irmãos, esse é o meu desejo aqui na igreja. Que a graça do Senhor superabunde em nossa vida. E nós não sejamos materialistas, apegados a coisas. É importante, Deus lhe dá, Deus cuide, preserve, seja responsável, mas não se agarre, não se prenda a isso. Porque você vai morrer e não vai levar nada. Não vai levar nada. Meu pai juntou a vida inteira. Entendeu? Juntou seus capitais, seus imóveis, seu carro, etc. E é interessante que no seu velório, ele não levou nada disso. Um carro, nem casa, nem conta bancária, nem aplicação bancária, ficou tudinho aí. Não levou nada. Agora, o que foi correto nele? Ele preservou isso. Ele cuidou, ele tratou disso aí. E deixou para a posteridade, deixou para os herdeiros disso aí. Tem uma coisa com a gente. Cuide dos seus bens, sua casa, seu carro, o que você tem de material, mas não se apegue. Se precisar dar, dele de mim, sem passar o recibo. E muita gente faz isso. Né? Dá e fica esperando que a outra pessoa retorne. A bênção, a graça recebida. Isso é pecado, você disse quem é. Dá. Faça com a sua mão direita tudo que você. A pessoa não precisa saber o que você fez. Faça de Deus, acabou, o que você está fazendo para Deus. Isso aí, né? Irmãos, isso é tremendo. A graça de Cristo enchia os corações e as mentes da multidão dos crentes para viverem em unidade e respeito. A graça de Deus, por meio de Cristo, abundava o coração deles e daí fluía de modo natural a unidade da fé no coração, na mente e na piedade. Isso é tremendo, irmão. Eu desejo isso para essa igreja aqui, para a igreja do Senhor, que a gente chegue a esse nível de relacionamento, mesmo sendo totalmente diferente um do outro, mas há algo que nos une aqui. Cristo, a sua piedade, a sua graça, o seu amor. Isso faz com que o meu coração se mova a ter compaixão, piedade, e a lutar pelos vínculos da nossa unidade na fé, no amor e nos mesmos propósitos da palavra de Deus. Palavra de Deus. O verso 36 e 37 revela na vida de Barnabé, que é o que Paulo chama, o Lucas chama aqui de filho da consolação, o exemplo vivo e ativo da unidade, da piedade, da fé e dos sentimentos e do entendimento da igreja. Então, é interessante como Lucas ele traz aqui esse personagem que a gente conhece lá agora, ele se chamava José, mas os apóstolos chamavam ele de Barnabé, não é? E que quer dizer filho da consolação. Então, ele era um cara que consolava os outros. Mas o consolo aqui não era só o consolo sentimental, o consolo de amor. Não, ele ia mais além. Ele partilhava dos seus bens. Ele consolava também nessa área. E é interessante aqui que o texto diz aqui
Ele era um levita, natural de Chipre. Isso deveria nos impactar. Por quê? Porque um levita não devia ter propriedade nenhuma. Não é assim que está na lei? Quando Deus criou os levitas, vocês não vão ter herança de nada, porque a nação vai sustentar vocês. Mas eu estava lendo aqui alguns comentários a respeito disso aqui, de Barnabé, se ele tinha quebrado esse princípio, né? E alguns comentários dizem que não. Ele pode ter casado com a... Isso é um contexto desde lá. Ele pode ter casado com alguém que tinha bens ou ter recebido de herança bens. Aí, mas o fato é que ele tinha propriedade. E ele vendeu isso aí. E alcançou e consolou os necessitados da igreja. Barnabé, irmãos, é o exemplo vivo e ativo da unidade da piedade, da fé, do coração e da alma do crente na igreja. Algumas aplicações para a nossa vida, para concluirmos a nossa exposição de hoje. A primeira, seu testemunho de unidade cristã é percebido na igreja em que você faz parte? Sua piedade tem sido ativa para com aqueles que passam necessidades reais na igreja? Você tem aberto seu coração livremente e voluntariamente para ofertar ao Senhor e para dizimar ao Senhor? Pensando nessa perspectiva de ajuda e alcançar os necessitados e os pobres. Você tem se esforçado para preservar a unidade da fé, do amor e da comunhão entre os irmãos? Ou você tem usado sua língua para criticar a igreja e os irmãos? Irmãos, não existe igreja perfeita. Não existe canto perfeito. Não existe pastor perfeito. Nem presbítero, nem diácono perfeito. Todos nós somos pecadores e lutando para termos uma vida mais viva, atenta e santa dentro do Senhor. E precisamos viver nessa unidade. Nessa unidade. Não importa também a idade. Como o Moreira e o Tiago, é mais novo. E ele às vezes nos exorta. Não, pastor, eu melhor, professor aqui. E eu sei. Unidade, irmão. Eu não vou me levar. Não, eu sou o pastor que manda aqui. Que é isso, cara? Tá louco? Você perdeu o prumo da escritura, do pastoreio. A igreja não é minha. Deus me colocou aqui como responsável, mas não é minha. Há uma liderança. Há irmãos aqui dentro que pensam, que agem, que entendem as coisas, que comungam. É isso, irmão. É essa percepção, esse valor. Sabe, ter esse quebrantamento no coração de saber ser exortado e saber exortar. Que ninguém aqui é perfeito. Nós estamos na mesma unidade, buscando a mesma coisa, esperando Cristo para redimir completamente a nossa vida. Enquanto Ele não vem, a gente luta porque é por uma unidade, por comunhão. Não é isso? Na oração, no partir do pão, na perseverança na doutrina, na comunhão dos irmãos, na piedade em socorrer os necessitados. Esse é o nosso papel como igreja, como crente. E louvando a Deus. E Deus, nesse ínterim, vai aumentando a igreja para a igreja crescer com o nosso testemunho. Isso é a igreja que caminha na dependência do Senhor. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de caminharmos no seu presente com o coração quebrantado, contrito e grato a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos alegra, que nos dá o prumo. Obrigado porque nós lemos aqui hoje, pela pena de Lucas, Senhor, há tanto tempo atrás, vendo aqui a unidade da tua igreja, na fé, no amor, na piedade, em seu coração, em sua alma, na perseverança, Senhor, na doutrina, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tanto, por teu Espírito Santo.
Nós desejamos isso, Senhor, como igreja do Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração, nosso entendimento, para vivermos o cristianismo, Senhor, autêntico, vivo, sincero diante do Senhor, como está aqui, livremente e honestamente testemunhava a tua palavra. É isso. Enquanto isso, o Senhor vai acrescentando aqui a essa igreja os novos, os salvos, Senhor. É isso que nós esperamos, Senhor. Pedimos tua bênção, Senhor, e tua graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a gente consolação do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado por esta terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém.